Oi, Thaís, tudo bom? Olá, tudo bem você? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo Muito. bem? Tô. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente já tinha conversado há uns 15 dias, mas acabou que não deu para fazer semana passada, mas tudo bem, né? Eu fiquei muito curioso quando a gente conversou, porque eu já tinha ouvido falar há muito tempo de associar a meditação com o esporte, já tive algumas experiências nisso, mas especificamente na corrida, eu achei muito interessante, porque é uma especificidade, né, bastante curiosa. E eu queria que você contasse como é que foi que a corrida surgiu na sua vida, como a meditação surgiu na sua vida, e como é que você juntou isso tudo na sua prática do dia a dia e também para os seus alunos. Legal. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz, né? Desde o começo, quando eu assumi o nome de uma assessoria esportiva de meditação, as pessoas me olhavam torto, falavam, mesma estranheza que você sentiu, né? Vai meditar, vai correr, o que que é? Vai achar que é um negócio muito zen. E, na verdade, a gente trabalha para potencializar, né? A gente trabalha. Num primeiro momento, eu aceitava muito rótulo para iniciante, para tipo, vamos começar, vamos dar uma organizada. A gente tem algumas chaves que a gente coloca como extremamente importante para fazer a meditação, né? E eu deixava a galera achar que ia ser uma coisa um pouquinho mais zen, né? Mas, na verdade, meditação nada mais é do que um estado de presença, de uma organização corporal, de uma por que que hoje em dia fala tanto sobre esse nome, né? Por que que você sempre é convidado a meditar, vai para o cantinho do pensamento, tudo a gente coloca. Só que, infelizmente, a gente coloca isso de uma forma ruim, às vezes, né? Tipo, vai lá para o seu canto, vai pensar, vai meditar, vai não sei o quê. As pessoas que colocam de uma forma ruim, de verdade, são pessoas que às vezes não conseguem enxergar ou não conseguem entrar nesse estado, né? Então é muito mais fácil rotular negativamente porque eu não consigo do que positivamente para você que está vendo. Só que a meditação ela é um estado, né, meditativo. Você está meditando ou não está? Só que a gente hoje leva um monte de rótulo, né? Então, para a gente entrar no estado meditativo, você tem que sair de alguns paradigmas. As pessoas falam assim: como que eu vou pensar em nada? Na corrida, eu preciso, no mínimo, saber o caminho que eu vou fazer. Né? Então, se eu vou meditar correndo, eu preciso ter o estado de atenção, presença, segurança, porque a maioria das vezes eu estou na rua, né? E eu preciso estar com todos os meus canais de alertas ligados, né? Só que agora, o que que você está fazendo? Você está com atenção plena no que a gente está fazendo? Né? A gente está aqui conversando, eu estou aqui com você e com a galera que está aí chegando. Né? Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. Vai ser uma delícia esse assunto, né? É muito bom falar sobre isso. E aí, o que Eu acontece? queria aproveitar da galera que tá chegando. Eu sempre faço, faz tempo que eu não faço mando um beijo especial pro meu afilhado que acompanha as lives. Então, Pedro, o tio te ama. Um beijo no seu coração, tô com saudades. Beleza, é isso aí, né? Sempre bom uma troca de carinho. Todas as pessoas, elas gostam de atenção, né? Então, eu já vi que passaram alguns rostinhos conhecidos, mas os meus alunos sabem que eles já recebem o meu beijo de coração também. E até porque é gostoso como a live fica gravada, para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente vai desenrolando. Mas, assim, a meditação a gente traz para um estado de atenção, né? Então, você viu quanta coisa está acontecendo e você é convidado a se relacionar? Aí eu te pergunto, é hora? Né? Então, na meditação com a corrida, a gente tem que saber assim, é hora de se relacionar com esse pensamento? É hora de se relacionar com esse problema? Olha, antes de estudar meditação, antes de entrar profundamente em processos terapêuticos, eu aceitava muito legal o título de corrida terapia. Hoje eu vou fazer a minha corrida terapia. Eu vou sair, tô cheia de problema na cabeça, eu vou. Assim, qual que é a diferença de você ter um terapeuta, de você ter um mediador, você ter alguém, né? Porque você entra no estado ou não, né? Você entra no processo terapêutico ou não. E a gente fala, a gente tem muito lixo dentro da gente. E o que acontece? Esse lixo sobe, esse lixo desce e você não tira, né? Então, a importância,
Hoje eu falo assim, na meditação a gente tem um facilitador. Por quê? Você já conhece um monte de técnica. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Tô respirando, tô pensando. Você tá pensando, você tá... Será que agora eu vou meditar? Né? Então você fica esperando aquela resposta, você fica esperando aquele momento que vai falar assim, é isso, só que não é, é estado. Né? Quando você chegar nesse estado, aí sim a gente vai conversar diferente. Porque daí você entendeu. Na verdade, não, você viveu. Porque quando você tenta entender alguns processos, eles acabam ficando bem complexos. Então, hoje, com 8 anos de assessoria esportiva, eu não aceito mais o termo corrida-terapia. Quer correr, corre. Quer fazer terapia, vai. Precisa. Vamos cuidar disso. Saúde emocional, a gente cuida igual a gente cuida do coração, igual a gente cuida da perna. Se tem uma lesão na panturrilha, é maravilhoso na corrida a gente ter lesão na panturrilha. E se você descobriu que você está com um problema emocional que está te travando para correr? Às vezes você não tem coragem de encarar isso como um processo que tem que ser cuidado. E tem que ser cuidado. Sim. E tem que ser observado. Né? Então, aí assim, eu decidi, porque eu corria, eu sou professora, e professor tem que dar exemplo, né? Todo mundo fala que professor sai que nem louco, tá morrendo, mas tem que dar o exemplo. E eu falei assim, bom, se eu for me formar em educação física e não souber correr, que é o que todo mundo indica para um emagrecimento, para um estilo de vida, eu falei, eu não me aceito como profissional, eu vou me sentir uma profissional incompleta se eu não tiver essa chance, né? Então, beleza, se eu for ensinar você, eu preciso saber. Eu não sou uma pessoa que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, eu falei, eu preciso aprender. Correr 10 minutos, beleza, já sabia, tranquilo e morria, né? Tipo, eu não pensava em passar disso. Aí, isso com 18, 19 anos, e eu ouvi o pessoal falando, tem que chegar em 5 quilômetros. Não sabia nem o que existia relógio, marcação, achava um saco, era da área de esporte, de handball, de natação, então era de outro mundo, né? Mas falei, putz, primeira aluna de personal, eu quero correr, você dá aula de corrida? Falei, bom, beleza, né? Tipo, eu já sei um pouquinho mais que ela, eu já consigo conduzir um pouquinho mais. Daí eu falei, eu vou atrás de aprender, Aí, beleza, corria normal até próximo da primeira gestação. Tinha aquela coisa assim de correr e buscar. Agora tem que buscar 1 hora de corrida, vamos buscar. Ai, graças a Deus terminou, morri, mas passo bem. Era aquela frase que a gente adora, que hoje eu não suporto mais, né? Tô vivendo pra viver, cada dia eu quero ficar melhor. Sim. Aí eu não aceitava mais esses processos. Aí eu conheci uma pessoa que foi divisor de águas, divisor assim absurdo, né? Ele chama Herói Fung. Ele foi uma pessoa, um mestre que é de ultramaratona. E ele falou, onde você vai correndo assim? Eu falei, quem é você para falar assim comigo, né? Aí eu falei, ele falou, você não tá respirando, você tá bloqueando. Eu falei, tô sim, eu tô respirando, tô ventilando. Meu professor da faculdade falou que era nariz, boca, e tá tudo certo aqui, tá tudo na técnica. Ele falou, olha, tá bom. Semana que vem vai lá na Serra da Cantareira, eu quero te mostrar um percurso legal. Eu moro em Osasco. Falei, beleza, eu vou na Serra da Cantareira. Cheguei lá, ele falou assim, só que aqui é o seguinte, aqui quem manda sou eu. Beleza. Ele falou, você vai sentar ali naquele banquinho e vai ficar só prestando atenção na sua respiração. Eu falei, mas eu vim aqui porque você falou pra mim que você ia me deixar correr 20 quilômetros. Ele falou, sim, só que se você morrer no meio do caminho, o que eu faço, né? Então, você tem que respirar, você tem que baixar essa ansiedade, você tem que se organizar. Eu falei, mas tô organizada, já vim, já coloquei todas as minhas coisas, eu quero correr, quero correr, quero correr. E aí ele falou, olha, hoje seu treino é esse, na Serra da Cantareira é só meditação. Eu falei, chorei. Falei, parece um castigo. Eu falei, o que eu tô fazendo? Só que, né, a gente às vezes precisa desse choque, né, para você começar. Aí, beleza. Aí ele falou, semana que vem tem de novo, volta. E aí no finalzinho ele me deixou fazer uma caminhada. Eu falei, caraca, Aí, beleza. E eu já estava com filho pequeno, na verdade, nessa fase. Eu estava com filho com meses. Aquela fase que você não quer nem sair de casa, que você está regulando mamada. Que você... Aí ele colocou, parecia um castigo. Ele falou, pensa na raiz, nas coisas. Eu falei, não tô pensando em nada, sabe? Tipo, ele tenta... Porque a meditação a gente induz numa voz para você contemplar, para você usar algumas situações externas, porque eu te falo,
três chaves fundamentais, né, para a gente estar meditando. É o estado de relaxamento, né, estado de observação e não julgamento. São três chaves importantíssimas. Então, qualquer tipo de meditação, ele envolve essas três chaves. E aí, né, tipo, que a inquietação, eu falei, eu comecei a chorar, comecei a ficar preocupada. E o que eu pedi na próxima vez, né? Eu falei, agora eu quero que você me explique o que é meditação. Ele falou, eu não vou te explicar. Não tem como te explicar. Aí eu falei, beleza. Ele falou, ó, semana que vem você vai correr os seus 20K. Aí, beleza. Aí ele me segurou, não me colocou para meditar no começo, mas fez todas umas travas e aí me soltou na mata, né? Ele falou, agora vai. Agora vai. E me colocou com 3 caras lá que eu nem conhecia. E vamos vir. Eu fui 10 quilômetros para dentro do mato, mas eu me sentia corredora, né? Aí fui 10 quilômetros para dentro do mato, tava amamentando, passei mal, né? Tipo, não tinha água, não tinha nada suficiente para suprir. Aí eu falei, caraca, meu, daí, tipo, foram levar água pra mim e tal, daí eu tomei um susto. Daí ele falou, agora você vai de novo, né? Eu, tipo, banquinho do pensamento, né? Aí ele foi colocando, né? Foi colocando alguns insights, foi colocando algumas coisas, mas ele não me colocou, ele falou assim, eu não vou te colocar na técnica tal, não vou te colocar na técnica tal. Ele quis entender o meu perfil e de cara ele pegou, né? Tipo, porque é muito difícil quando você não tem a sutileza para fazer e para conduzir, e você não vai percebendo com quem você está mexendo, você tem que tomar cuidado onde você acessa, né? Porque você quer meditar. Você já ouviu falar que nem sempre a meditação te leva para um caminho maravilhoso, né? Ah, Você sim. já tinha ouvido falar? Sim, sim. Isso, Já. Então, eu vou falando qualquer coisa, você me corta, tá? Porque eu me Não, empolgo. não, eu já tô com várias perguntas, mas pode seguir, tá bom. Tá, qualquer coisa você vai falando. Então, aí assim, por exemplo, o que eu quero, o que você quer, nem sempre é assim, beleza, uhul, vamos meditar, vamos. E eu entrei no curso depois, né, disso, quando eu comecei a fazer os cursos de meditação, que eu vi que as pessoas acessavam, elas entravam em pânico, tudo. Eu falei, caraca, meu, a meditação para mim é maravilhosa, já estava naquele estágio maravilhoso, né? E Uhum. aí eu falei, meu, tá esquisito isso, né? Então, assim, eu fui aprendendo e conduzindo pelo herói. O herói, ele é um autodidata maravilhoso, ele aprendeu muita coisa, ele para mim ele é um mestre, né, em meditação, corrida, vida, tudo, né? Ele é físico, ele me apresentou tanto a meditação como a física quântica e melhorou minha corrida, né? Naturalmente, eu falei muito pouco porque ele me respeita como profissional de educação física, né? Ele deu esses choques, né? Mas ele fala, olha, quando você estiver entrando, eu falava com ele, ó, eu não entendi essa parte da periodização. Ele falou, eu também não, quem entende disso é você, né? Eu tô te passando o que eu senti, né? Você vai fazer isso, né? Você vai conduzir dessa forma. Eu falava, não, mas eu quero discutir periodização com você. Ele falou, eu não vou discutir isso com você. Isso quem sabe é você. Quem estudou, quem tá graduada, quem tá pós-graduada é você. Porque eu falava, ó, quando eu fizer isso, neste momento, parece que não tá acontecendo, né? Ele falou, não, porque o processo, né, é complicado. Então, ele me colocou num primeiro momento na meditação passiva fora da corrida, né? Para eu me encontrar, para eu entrar no meu eixo. Eu não entendia nada de chácaras, eu não entendia nada de nada, né? Mas eu precisava me organizar, assim, para falar, beleza. Porque o eixo principal, ele é na respiração. Se o fluxo não está indo e voltando, se a circulação está bloqueada, se a respiração está bloqueada, nada vai acontecer. Você vai fazer uma corrente aqui e vai fazer outra corrente embaixo. E o sistema, o corpo, ele é uma coisa só, tem que integrar, né? Então, ele me colocou primeiro na passiva. E aí eu comecei a entender o fluxo respiratório, comecei a entender. Só que eu fui buscar ele para correr. Ó, uma das pessoas que entrou aqui é o Correio. É um outro mestre aí de meditação, autodidata, discípulo do herói também, é uma pessoa incrível. Ele tem uma parte holística, né? Muito legal. Né? Ele faz tanto o alinhamento da meditação, como ele faz um alinhamento corporal muito bom. Né? Então, assim, eu fui entrando em contato com essas pessoas, eu fui entrando de forma extremamente curiosa e, assim, despretensiosa, porque eu falei, meu, eu tô entendendo, mas não tô entendendo, tá funcionando, mas não tá funcionando. Só que eu tinha o meu modelo,
né? E tinha o que ele aplicava. Quando eu estava humildemente melhorando meus 20 quilômetros, buscando uma maratona, eu olhei para o lado e conheci a menina que estava buscando os 200K pela 10ª vez. Né? E eu vou falar, isso funciona ou não funciona? Né? Eu vou questionar o quê nesse caso, né? Sim. Eu estou buscando 40, ela está buscando 200 e está feliz da vida e tinha vindo de um acidente, tinha machucado o braço e estava retomando. E cabeça de 200K, eu falava, caraca, 200K, eu não conseguia nem entender quantas horas isso ia acontecer, né? Mas foi esse início, assim, né? A gente fala na meditação, a gente tem uma parte que chacoalha, 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 você joga tudo pro alto e quando baixa a poeira, vê o que fica, né? Então, na verdade, eu tive toda essa intensidade de estímulos para entender, né, que foi assim que ela se inseriu na minha vida, né? Então, eu já tinha tentado em alguns outros momentos, assim, meditar, olhar para o lado, ver o que o outro tá fazendo, né? Então, aí foi o primeiro momento ali que fez sentido, né? Então, e meu corpo queria de novo, né? Tipo, por mais que eu não concordasse, meu corpo falava, Sim. vamos de novo? Né? Vamos tentar? Vamos mais uma vez? Né? Então... Eu tenho várias perguntas, até Bora. porque eu já tive essa experiência e eu consegui comparar algumas sensações entre meditar, e só treinar, enfim. Mas eu tenho uma pergunta muito curiosa, porque eu já ouvi muito da meditação ativa, né? E você tocou nesse assunto da questão de como é que você vai estar correndo e você não vai estar pensando em nada. Porque eu tenho essa percepção, porque eu corro, eu não penso em nada, né? Eu penso no, obviamente eu tenho a percepção corporal, a respiratória a gente encaixa porque também há um treinamento para isso, mas não há uma percepção de que eu estou pensando em nada a não ser naquilo que eu estou vivendo. É, como é que é esse processo de inserir a meditação ativa? Tá. Então, assim, a meditação ativa, o foco principal é na respiração, né? Se você estiver correndo, o tempo todo você vai ter um comando verbal para você mesmo. Foca na sua respiração, foca na sua respiração. Só que a atenção plena, ela tá na respiração, né? Só que aí você consegue conduzir de uma outra forma, indireta e direta, né, o caminho. Só que foi o que eu te falei. Vai vir 1 milhão de pensamento, vai vir dor, vai vir isso, vai vir aquilo. E você vai focar na sua respiração. Ah, mas eu preciso me preocupar com o pace. É hora de se preocupar, né? Então, assim, o foco você vai conduzir, você vai toda. Porque a gente se distrai. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente Sim. vai. Né? Então, assim, o Tem tempo influências todo. externas também, né? Dependendo de onde Sim. você estiver. Dependente de onde você estiver, tem a influência externa. É por isso que a gente precisa do mediador, porque você se perde. O facilitador vai te lembrar: oh, você tá correndo, bora pra frente. É respiração. Então a gente tem o treinador e o mediador, né? Então, assim, a gente tem um protocolo que eu não posso falar muito sobre ele, porque não foi lançado ainda, a gente não patenteou, né? Então, mas tem um protocolo dessas sensações que num primeiro momento, cara, presta atenção que sua temperatura vai mudar, a sua frequência cardíaca vai mudar e você vai ter que respeitar isso. As pessoas, elas querem, por mais que faça um aquecimento, sair correndo forte e achar que o corpo já vai render, né? E aí, assim, tem todo um processo, tem um tempo, né? Tipo, se eu falar que às vezes demora mais de 20 minutos para um corpo entrar no estágio de aquecimento, só que eu tô fazendo os educativos, eu tô pulando, eu tô com um estímulo totalmente diferente. Eu vou entrar na movimentação cíclica e gostosinha, você vai achar que aquilo que você já fez já tá bom, né? E não tá. Por quê? Porque cada corpo reage de um jeito. Então, assim, ó, que eu tô te falando, eu tô te trazendo para atenção plena. O tempo todo eu vou te falar, vem para respiração. Ah, lembrou do boleto para pagar? Não é hora de lembrar do boleto para pagar. Não é hora de você se relacionar com o pensamento. Não é que ele não vai vir. Ele vai vir. E a gente brinca que a gente fecha como se fosse a tela do celular. Fecha. Sim. Fecha. Fecha, sai, sabe? Não é brigar com o pensamento, pelo amor de Deus, por que você veio? Eu tô meditando. E tem gatilhos que você passa para a pessoa fazer quando ela for correr sozinha numa prova? Tem, assim, na verdade, quando ela for correr numa prova, quando ela tá em alguma situação, a gente já vai condicionando isso. Sim. Quem já tá na meditação ativa, passa a ser natural, né? Tipo, passa a ser
Porque o fluxo da prova acaba sendo mais fácil ainda, porque ele é autoexplicativo, você já vai, só vai, né? Aham. Então, assim, não é que só vai, né? Então, a ideia é que você, que eu te falei, traga atenção plena para você, você não se descontrole, porque eu vou subir, minha panturrilha vai queimar e tá tudo bem, sabe? Você não tem que ficar preocupado. Agora, puta, será que eu vou aguentar? Será que eu vou passar o cara? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Eu vou te falar, na meditação você não se relaciona nem com o cara que tá na sua frente. Você fica com você, né? O ano passado eu ganhei uma prova de pista, não sou boa eu gosto de prova de pista, mas eu ganhei e trouxe uma aluna para mim, comigo ainda para o segundo lugar, né? Porque ela viu a menina me passando e ela entrou naquele bololô que eu falei, ó, para parar, sabe? Para parar, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô no que eu posso, Sim. certo? Eu treinei para isso. Sabe, não adianta eu estar correndo num pace de 5 e 10 e querer na prova, do nada, querer correr 4 e 10 e achar que vai chover uma maravilha. Você sempre ganha um pouquinho na prova, mas tem gap, não dá para você acreditar que vai dar. E também não Principalmente adianta pra... querer ganhar no primeiro quilômetro, né? Também não vai adiantar Sim, nada. não, principalmente para prova longa, você ganha da metade para frente. Né? Então, mas isso daí faz parte de estratégia também, não Sim, é só meditação. Só que eu tô te falando, se a gente está no estado de conexão com a gente mesmo, né? Eu tô percebendo, porque assim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Como a meditação ela tem a ver com autoconhecimento, cara, você começou a correr, tá tudo bem, sua respiração, você vê o seu tempo, deu uma dor, dá medo, dá tudo também para quem medita, não tem problema. Só que te dá um pouquinho mais de força para você dar um passo à frente, né? Então foi o que eu te falei. A menina tá ali na minha frente. Olha, eu vou passar ela se o meu ritmo passar. sim. Agora eu vou dar um pique, vou dar um gás, vou me descompensar. Thaís, não faço isso, né? E às vezes, só de você ir chegando, você tá tão organizada que vai passar e você não precisa se descompensar. Agora eu vou dar aquela coisa só para dar um bote, e é o que a gente fala, você vai dar um bote ofegante, você pode ter certeza que você vai tomar outro, Sim. né? Então, você não pode achar que você vai, né? Então, assim, o tempo todo eu me baseio no eixo, né? Na organização, o que eu preciso para tudo fluir. É um alinhamento, não é? A gente fala muito em equilíbrio, né? A vida é maravilhosa, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Mas vou te falar, fica com a vida toda equilibrada que você vai ver se tem graça. Né? Tá com as contas pagas, tá com a corrida Sim. em ordem, com a alimentação em ordem, ganhando bem, tudo bem? Cara, tipo, você vai achar alguma coisa para ter graça, né? Então, assim, tô brincando, mas assim, a vida é um equilíbrio e a gente tem que, pra ter graça, promover esse desequilíbrio, né? E o que eu busco hoje é um alinhamento, né? Quando você alinha, eu trabalho com pilares, certo? Se sua família tá bem, a chance de você correr bem é grande. Se seu Sim. trabalho tá tudo bem, a chance de você correr bem é grande. Agora, se você tá bem, se você não tá com nenhuma dor, a chance de você correr bem é grande. Seus filhos, enfim, eu abro um leque. Até sua vida social ela é importante. Sim. Porque quando você tá em débito com alguma coisa, parece que você tem uma energia que te puxa para trás. Então, esse alinhamento que eu falo dos pilares, não adianta estar um aqui em cima, outro aqui embaixo, outro aqui, você não sabe nem para que lado vai. Então, sobe esses pilares junto ou desce e depois eles sobem, né? Então, às vezes a gente está desorganizado na vida, tá tudo atrapalhado e assim você fala, meu, eu tô fazendo tudo certo na corrida, não sei por que que não tá acontecendo. Não está acontecendo porque, além de um corpo aqui, você tem outra coisa que Sim. envolve esse corpo, Com certeza. né? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa, baseada nisso. Desculpa te cortar. fica à vontade. Então é errado a gente fazer aquele comentário, eu tô, que você falou até, então eu costumo treinar melhor. Eu falo porque eu já fiz isso muito. Quando eu tô num dia ruim, intenso, eu treino, é o dia que eu treino melhor. É errado, porque seria legal eu estar equilibrado e consciente daquilo. É uma outra atividade que não tem relação, obviamente, mas não tem uma relação direta com o meu trabalho, com a minha vida pessoal. É tentar desconectar e focar naquilo naquele momento. Então, é assim, não é que é errado, a gente tem que tomar um cuidado com certo e errado, porque assim, Sim, um anula o outro. E na verdade pode estar certo e pode estar certo, pode estar errado duplamente. Para uma coisa estar errada, a outra não precisa estar certa. Não é que está errado, você só tem que tomar cuidado com a importância que você dá para sim, isso. Por quê?
Porque é assim, nós não temos 100% dos dias bons. E vai melhorar quem tolerar os dias ruins e superar, né? Então, assim, a gente tem uma gama de dias ruins no ano. Nossa, a Thaís é negativa? Não, eu sou extremamente positiva. Do dia péssimo, você pode fazer a melhor coisa da sua vida, que é seguir em frente. Agora, o que é o problema? O que eu vou contar para o meu amigo como foi meu treino hoje? O que eu vou colocar na minha rede social para explicar? Aí você começa a lamentar, as pessoas falam, puta, esse cara tá ficando chato. Ah, não, hoje foi bom, hoje foi bom, hoje foi bom, hoje foi bom. Então, assim, tudo é estratégia, né? Então, na verdade, nesse dia que o seu trabalho foi ruim, a corrida conseguiu te elevar, né? Ela consegue, às vezes, ser o compensatório. Agora, a gente tem que tomar um cuidado com ódio, raiva. Vou treinar na força do ódio, vou treinar na raiva, vou treinar. Você tem que tomar um cuidado com as palavras que você joga para o universo, porque ele te devolve, né? Você quer na raiva, você não tava, mas você ficou, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque a gente tem o poder de atrair tudo que a gente fala, né? Então, eu vou falar para você que eu vou treinar e não. Então, você teve um dia ruim, um dia estressado, um dia isso, foca na sua frequência cardíaca, que é esse dia que você pode ter um infarto, né? Então, às vezes a gente não se preocupa com isso, você saiu já com o coração acelerado, seu chefe te falou um monte de merda, você não queria estar ali, você queria sumir, aí você vai correr, vai sair, extravasei. Capaz de se machucar também, né? Isso. Como que foi o mecanismo aqui dentro? Então, assim, às vezes você dá 1, 2 tirinhos, o corpo é muito inteligente também, né? Ele te dá a chance de dar 30 segundos de 2 tiros, depois já te dá uma fadiga, porque você já baixou a adrenalina e você já não consegue fazer mais nada e você põe culpa. O ser humano adora colocar culpa. Eu trabalho com autorresponsabilidade. Hoje eu não estou bem, mas eu tentei, fiz o meu melhor. E assim, e às vezes não treinar também é o melhor, né? Oi? E às vezes não treinar também é o melhor. É uma decisão sábia, às vezes. E às vezes você descansar, às vezes você mudar o foco, ou encontrar com um amigo, ou fazer alguma coisa, é uma decisão necessária, né? Os meus alunos sabem que eu sou extremamente rígida com a questão de bebida, com isso, com aquilo, mas, eu sou rígida nesse discurso porque eu tô lá dentro, mas tem coisas que a gente é um ser humano completo como um todo, a gente tem que buscar os escapes, né? Mas, então, é assim que eu tô te falando. A importância que você dá, a culpa e o cuidado com a terceira, com o que está em volta, né? Porque às vezes a gente tem uma necessidade, eu também tenho, de preocupação, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou postar, né? Então, não deixa isso inverter a importância do treino, porque a gente fala de treinamento, se o Correia estiver aí, ele que me colocou isso como uma explicação muito clara. Né? O treinamento ele é baseado nas 4 estações do ano, né? Se você não gostar do verão, sinto muito. No ano ele vai ter um verão. E aí, só que você adora inverno, você coloca a prova para estourar lá no verão, você detesta. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, treinamento, se a gente dividir em 4 blocos, por mais que as estações estejam bagunçadas, elas existem. Elas estão definidas. A primavera é primavera, você sabe. Inverno é inverno, né? Verão, verão. Então, aí o que acontece? Se a gente colocar o bloco, só que tenta não plantar aqui para ver se você vai colher aqui para chegar. A gente está aqui plantando, vamos correr 5K, e não estou subestimando o 5K, porque quem quer rendimento no 5K tem que ralar muito, né? Quem quer baixar tempo no 5K. Cara, e dependendo do 5K, né? Se for um 5K na montanha, pesado. Pode demorar 30 minutos o quilômetro, né? Então, dependendo da situação que você vai encontrar. Então, assim, quando você pensa no seu treinamento como um ano, né? E se você se organiza num planejamento com calma, porque não dá para plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher, né? Aí você vai ser sempre uma graminha, aquela graminha que brota o ano inteiro, sabe? Aquela... Tipo, que as pessoas às vezes nem reparam que você existe, nem tem grandes coisas a acontecer. Aquela que parece dentro do asfalto, assim. Isso, aquela graminha ali que tá. Mas assim, se você quiser, né, tipo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua performance, né? Então, assim, você tem que ter paciência, né, de plantar, maturar. Eu falo pro meu aluno, quando eu te passo um treino, você me fala, beleza, tá tudo bem, fala comigo amanhã.
Me conta como foi amanhã, me conta depois de 2 dias o que você sentiu. Porque aqui, beleza, você tá com a endorfina lá em cima, tá Sim. totalmente motivado, você acabou de, opa, deu aquele, né, fechou a planilha, foi Aham. super legal. Agora, fala pra mim como que você vai ficar depois de tudo isso, né? Então, assim, eu resumo alguns grandes erros do treinamento pela falta de paciência, né? Então, as pessoas, elas têm um potencial, a gente enxerga isso, o professor tem um limite que pode entrar na vida das pessoas, né? Então, a gente fala, ó, vamos com calma, né? Tipo, fazer o que o herói fez comigo, me colocou parada lá, e eu falei, meu, que saco. Dependendo do aluno que eu coloco parada, ele vai falar, puta merda, acho que eu não volto amanhã, não vou precisar de assessoria, porque na outra ele deu 20 tiros de Ah, 200, sim, entendeu? com certeza. Na outra ele deu 10 tiros, só que, né, hoje, né, com 18 anos, 20 anos de profissão, tudo, hoje eu não me preocupo mais, porque vai estar comigo quem quer estar comigo, né? Quem quer estar dentro da situação sabe que eu cuido da pessoa, eu cuido do ambiente familiar, eu tô sempre perguntando, porque é o que eu te falei, esse contexto para mim é importante. Eu sempre quero saber um pouquinho como está o fluxo de trabalho, como estão as coisas, o fluxo do aprendizado, né? Então, eu me preocupo sim, porque esse todo eu não gosto de falar do holístico, porque envolve muita coisa, mas eu enxergo o meu ser humano como total, né? Como que eu falei, Sim. pelo menos eu subo 5 pilares para a gente trabalhar, né? Então, assim, e foi o que eu te falei, no começo torci o nariz, sabe? Tipo, é meditação, eu não quero entrar nesse grupo, essa história de meditação não é para mim. E aí, assim, eu defini muito, muito claro que o meu core é corrida, né? Tipo, Sim. eu tenho o nome da meditação assessoria esportiva, mas o meu core, o que eu trabalho com corrida. Quer vir? Vem. Não trabalho com correria. Né? Correria é o que o mundo oferece. Você está sempre correndo atrás do tempo. Voltando ao que eu falei do alinhamento, na minha agenda dá tudo para fazer. Sim. Então, na minha agenda sempre dá. Eu faço porque o que eu quero. Né? O que eu não quero, eu sumo, eu esqueço. Não dá certo. Né? Então, assim, a meditação não é obrigatório na minha assessoria, pelo contrário, né? Se eu te falar que tem 3, 4 pessoas que levantam a mão e falam eu quero, né? E o que que eu faço? Eu dou todo dia técnica meditativa? Não, as técnicas meditativas elas são riquíssimas e valiosas. Quando você dá, tem um processo, tem uma maturação, não adianta você ficar martelando ali, ó, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Isso é a mecânica do movimento que eu vou martelar e vou fazer de novo. Então a gente monta, eu tenho uma supervisão maravilhosa da Paula Costa Teixeira, né? Ela é da USP, da Unifesp, ela veio com todo um Legal. acolhimento, né? Quando a gente se formou na faculdade junto e ela continuou na área acadêmica estudando. E aí, em 2016, o Fantástico, a Globo me procurou para sair no Fantástico a matéria da meditação e corrida. E, surpreendentemente, saiu um dia antes da Maratona de São Paulo. Olha que legal. Me deu muita credibilidade e ela me achou. Ela falou Que assim, legal. só que ela falou assim, tá, de corrida eu sei que você entende, mas agora vamos falar de meditação e muito cuidadosa, né? Ela falou, eu quero entender o que você tá entendendo aí, né? Só que daí nisso ela foi me dando ferramenta, ela foi me acolhendo, ela foi me colocando na capacitação, ela foi me colocando próximo de pessoas que tinham coisa. Ela é muito cuidadosa, ela não veio para me afrontar, ela veio para ela Agregar. agregou demais, porque ela tem essa noção acadêmica, né, maravilhosa. E ela foi colocando alguns pontos, né? E aí me conduziu, ó, eu acho legal, assim, não tô te obrigando, você fazer, tipo, um Uhum. curso introdutório, fazer não sei o quê, fazer essa vivência. Então, tipo, só chegava assim no WhatsApp, eu acho que seria legal você fazer, né? Aí quando eu vi a inscrição já estava feita, né? Então, não, mas tô brincando, que essas coisas é tudo você tem que querer, não adianta Ah, ela fazer sim, pra não mim. adianta. Deixa eu te E aí, perguntar. Ah, desculpa. diga, não, vai isso. É, existe sempre uma conversa para quem corre, né? Correr de fone, correr sem fone. Né? No processo da meditação, do processo da implementação da meditação, né? Porque você implementa isso, você coloca, insere isso no treinamento. Existe uma recomendação de usar ou não usar, porque tem pessoas que gostam por vários motivos, enfim, eu aprendi a correr sem o fone exatamente para prestar atenção na respiração, prestar atenção no corpo e não focar
no que eu estava ouvindo ou no que eu estava pensando. E te falar que fez muita diferença. Faz. Faz. Eu, na verdade, não gosto de fone, eu não proíbo, porque assim, eu tomo um cuidado muito grande para não cortar motivações, né? Apesar de estudar tudo isso, que eu vejo o que motiva um ser humano, o que faz ele sair de casa e treinar. Eu não proíbo, mas eu permito só um, pelo menos um ouvido tem que estar livre, porque, meu, a gente corre na rua, é segurança sua. Com 2 fones você não escuta nenhum barulho de uma ambulância, né? Então, Ah, quando tiver qualquer coisa... Tá travando? tá, mas Quando a gente tá tiver te qualquer ouvindo. coisa que roube... Voltou. Beleza. Se tiver ruim, você me avisa. Tá. Não, tá. Então, o que acontece? Se tiver qualquer coisa que tire sua atenção plena, né? Não dá, porque assim, é o que você falou, tem que ouvir o corpo, tem que ouvir a respiração. Aquele dia que você brigou com todo mundo, você nem vai perceber, você vai correr assim, ó. Você tá martelando o seu pé no chão. Se você tiver chance de ouvir, você vai perceber o quanto está desconfortável. E você mesmo tem condições de se corrigir. Não precisa ter alguém falando, pô, você tá pisando forte, você tá brigando com a respiração, porque você ouve, né? Se você tirar o som, você ouve. Então, assim, eu não sou contra, mas principalmente quem corre comigo na rua, fora de parque, fora de ambiente, com carro, não Só pode com. correr com fone. Com 2, sabe, o pessoal chega com aquele arquinho lá, né? Tem que puxar um para trás, o fone é lindo, maravilhoso, né? Uhum. Mas porque é segurança, né? Então, não é nem a questão só da meditação. A questão da música, né? No protocolo da meditação ativa, a gente até permite uma música tranquila, tal, mas a gente, nos protocolos que nós estamos fechando, é sem música, com atenção, né? Então, já tem bastante coisa que envolve ali algumas decisões. E assim, na meditação ativa, você aflora, você desenvolve, né? Os sentidos, né? Então você sai muito mais atento, né? Porque eu falo de atenção plena, beleza. Se você não tem, como que você consegue? Né? A gente Uhum. vai tentando na própria técnica ali aflorar, né? A visão, a respiração, a sensibilidade, né? Então, a questão de tudo isso vai te deixando mais alerta, mais atento, mais gostoso, né? Para você conseguir prestar atenção e perceber que isso está fazendo bem, né? O fundo, assim, por pior que seja, numa hora vai te fazer bem, né? Então, Sim. você tem que limpar alguns processos, né? A gente vem com muita mania, a gente vem com muita vivência, a gente vem com muita crença, né? E às vezes o que está travando a gente é a própria coisa que a gente acreditou lá no começo. E você não precisa jogar fora, você vai integrar. Aquilo que eu te falei é uma verdade que foi fundamental para você. Ela não está cabendo mais, ou você tira, você consiga ter a condição de jogar fora, né? Tirar, falar isso aqui já não serve e que a meditação a gente também trabalha um desapego, né? Desapego das sensações, das emoções, né? Você não precisa ficar pegadinho a tudo isso porque você está evoluindo. Se você se livrar, se você soltar, você criar espaço, você abre para coisas novas, né? Porque os espaços eles são ocupados, né? Com certeza. A gente corre muito atrás do tempo, mas na verdade a gente tem que criar espaço. E a meditação, quando você falar sobre uma definição, é você limpar o seu porão, né? Então imagina que tá aqui tudo fechadinho, tá tudo lindo, a olho nu tá maravilhoso. Coloca uma luz forte, né? Amplia, começa a ver o cantinho, né? Uhum. E não sei para você, mas o que vem na sua cabeça quando fala limpar porão? Você já não vê uma coisa que tá muito limpo, né? Então, todo mundo tem um porãozinho dentro de si, né? Então, a meditação, ela também é um convite para essa limpeza, né? E então, assim, a gente vai desenvolvendo, você vai falando, eu quero isso, eu não quero aquilo, a gente consegue ter um olhar observatório, né? A observação ela é muito ampla, essa definição. Mas você olha para dentro, olha para fora, se vê em todas as perspectivas e sai de si e volta para si, né? Então você consegue, neste momento, entender qual que é o olhar que você precisa estabelecer para você, né? Agora, Sim. quem quer? Quem tem coragem, né? Então,
E eu queria aproveitar essa sua fala, porque na minha percepção, vou te falar um pouco com relação ao que eu percebo. É, quando você tem esse olhar para a corrida e você tem essa, abre essa oportunidade, né, de fazer esse processo numa atividade física, isso obviamente vai se refletir no seu dia a dia. Eu percebo, desde que eu entrei na corrida, que eu consigo prestar mais atenção, por exemplo, numa leitura, que eu tenho dificuldade de prestar atenção, por exemplo, de assistir um filme sem olhar no celular. Você tem outros ganhos que não é só a parte de saúde, né? Quais são os relatos que você já ouviu, que não seja a parte emocional, profissional, que sejam esses relatos paralelos assim do nosso dia a dia que as pessoas tinham dificuldade e conseguiram exercer por causa da meditação. Ah, com certeza, isso é fundamental, tudo isso que você está falando, né? A gente tem todas essas características e qualidades, né? Os ganhos, eles são imensuráveis, porque foi o que você falou, você pega movimentos sutis, que a gente fala, virou a chavinha, é dar a pausa na hora certa, é dar o avanço na hora certa, né? Então, assim, que é o que eu tô te falando, a gente tá, pô, tô me relacionando com o boleto, mas e quando a gente tá se relacionando com a sensação de raiva? Você pode ser impulsivo? E se você Hum. conseguir dar uma pausa, né? E se você conseguir pensar? E se você conseguir trazer isso a seu favor? Porque, na verdade, o problema, ele existe, ele não vai sumir, né? Agora, a inteligência, daí cai também no ponto que eu estudo a inteligência emocional e todos esses pequenos ganhos, né? Então, assim, por que que quando você tem uma tolerância no físico e você tá pleno, você tá prestando atenção na respiração, você tolera? Né? Você vai vendo, você sabe que é muito difícil, você sabe que ali vai dar uma sensação, e por que que você volta? Né? Porque o condicionamento, ele vem pela insistência. Agora, se você tá, né, com esse estado de tranquilidade que a meditação já te deu, porque você já fez as chacoalhadas todas, né? Você consegue, né? Porque o Eu pessoal tô acha dando risada porque eu me vejo em todas as suas. Tudo que você falou, eu me vejo que muito, já assim. aconteceu, né? Nossa, e acontece. Por isso que eu tô dando risada. Não, pode rir, assim, eu sei, porque assim, são coisas que, é o que eu te falei, tem a parte da meditação, que a gente põe uma postura tranquila. Cara, a meditação do Osho, né, que eu acho maravilhosa, ele te chacoalha todos os lados. Por quê? Foi o que eu te falei, estou meditando, estou meditando, estou meditando, estou meditando. Você não está meditando. Você está pensando, você está falando, você está tudo menos meditando. Agora, joga você, né, naquele tiro, naquela frequência, coloca a sua respiração naquele momento que você achou que vai dar, não vai dar. Cara, ali você não tá pensando em nada. Ali você entrou em estado meditativo, querendo ou não. Faz uma prova de 21 quilômetros. Chega no momento, tem um momento de vai dar, não vai dar, começou, tá ruim, vou buscar, vou isso, vou aquilo. Vai ter um momento lá que, meu, você vai falar, cara, onde que eu estava naquele momento, né? Estava meditando? Então, assim, tem ganhos significativos, absurdos, né? Para todas as áreas da vida, em relação à otimização, em relação a tempo, em relação a espaço, né? Que é o que eu te falei, a gente corre atrás do tempo. Você medita, você sabe entender onde que é o espaço e até a hora de sair, né? Porque não tá bom, não tem mais o que fazer, cara. Silencia, saia, saia. Ah, mas eu tinha que resolver. Não é hora, você não tem como resolver isso agora, né? Então, assim, você acaba tendo um pouquinho mais tolerância a crises, a conflitos, né? A situações que sairiam do seu controle, né? Então, você consegue, por quê? Porque você volta para você e você vai perder, sabia? Tudo bem? A gente perde todo dia. Agora, o que é importante? Volta no foco. Né? A meditação ela é foco. O que você deseja? Se você não sabe o que você quer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você quer, você vai Acho que ela chegar. travou. Agora, se não for. Travou? Thaís. Thaís travou. Travou. Eu vou te chamar de novo, Tá peraí. travado para todo mundo? Ela travou. Voltou? Travou.
Beleza, Voltamos. beleza. Então, Voltamos. aí, assim, que a gente estava falando do foco, né? O foco é uma coisa extremamente importante para você ver. Lembra que eu falei das situações do ano? Eu estava abrindo em 4, agora eu abro em 12 meses, depois eu abro em 30 dias a cada 12 meses. Agora, o ser humano, ele é egoísta. E o ego faz você ficar frustradinho. Ai, fiquei tristinho. Cara, o que eu te falei, a gente precisa aprender a lidar com a sensação boa. Você acha que esse atleta ai, foi lá, ele tem facilidade, ele ganhou um pódio? Cara, é gosto, desgosto, é sensação boa, sensação ruim, é dia. Às vezes ele perde mais do que ganha, né? Com certeza, entendeu? Só que assim, o que você perdeu? Quando você era criança, você tinha uma coleção maravilhosa de figurinha. Se você perdesse uma, parecia que você perdeu a vida inteira. Agora, hoje, já nem tem mais significado. Por que você está segurando isso? Por que você não solta? Por que você não dá alegria para uma criança? Por que você não conduz tudo que você ficou maravilhado, descobre um olhinho que brilha para fazer acontecer também? A gente esquece disso. Você gosta tanto de correr que você fala, puta, hoje eu sofri, hoje meu treinador falou muito na minha orelha, ele é muito chato, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Aí a pessoa pergunta, mas o que de bom tem a corrida para você? Né? Sim. Mas a gente gosta de supervalorizar, sabe? Tipo, ai, doeu minhas costas. Não doeu nada. Nada. Levanta a cabeça, essa dor é de treino. A gente tem um negócio que a física explica, ação e reação. Eu tô cutucando uma força para cá e outra força tá empurrando. Né? A mesma coisa no treino. Se eu tô forçando, vai machucar? Não, pode ser que doa. Né? E o limite de dor que você vai entender até onde pode ir, cada um tem o seu. Né? Então, eu externamente eu não posso falar, mas assim, o professor sabe por aqui, ó, se você tá roubando. Né? Então, Sabe mesmo. o professor experiente já sabe, tipo, puta, dei a volta, você nem caiu uma gota de suor naquele dia que era pra pingar. Né? Então, assim, a gente sabe ali até onde dá para ir, onde não dá para ir. Né? Então, assim, o que eu te falo, ganhos e perdas, se você não tiver foco, você vai sofrer com qualquer etapa. Né? Agora, sofrendo, você até chega lá, mas demora, é ruim. Sabe? Puta, aceita, troca, vai para cima, vai para frente, sabe? Vai acontecendo. Você fez uma pergunta que eu acabei não respondendo. A meditação faz diferença na vida do esporte para a pessoa? Né? No final do ano passado eu tive câncer, né? Então eu tive um câncer na tireoide, um câncer mais simples. Nossa, é maravilhoso, né? Para você que está de fora, ouvir todo dia, eu ouvia, não, mas esse câncer é o mais tranquilo. Tranquilo, você vai tirar de boa, né? Mas assim, a partir do momento que você abre o seu exame, você descobre que você tem um diagnóstico de câncer, sabendo que você tem um histórico na família enorme, que é o que a gente brinca, tem caso de câncer na família? Não, morreram todos já, né, de câncer. Então, aí você vem com esse diagnóstico, né? E tipo, eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar minha cirurgia. Daí, ixi, lá na Camargo vai demorar. Ixi, lá você não vai conseguir esse exame. Eu consegui tudo. Né? Consegui tudo. Na primeira ligação que eu fiz, daí eu foquei, ó, tem que fazer esse exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é que eu me alienei, eu me comparo muito com isso. Sabe? Não deu nem tempo de pensar. Não, eu pensei todos os dias, eu acordava todos os dias lembrando que eu estava com isso, né? Porque eu estava com isso. Né? As pessoas falam, nossa, foi tipo um mês só que você descobriu e estava operada, né? Porque eu entrei de cabeça para fazer dar certo, né? Então, assim, não existe um processo de alienação, porque muita gente compara e confunde. Estou meditando e estou me alienando do mundo. Não. De novo, problemas existem, a gente tem que resolver e tem coisa que é só você, né? Então, eu sou a prova viva de quanto isso me fez bem, tranquila, né? Depois veio todo um processo, pandemia e tal, não sei o que, eu dei graças a Deus, porque eu tava me recuperando, né? Eu tive um tempo para eu falar, meu Deus, e eu não sei quem sou eu ainda na corrida de novo. Porque eu tirei uma glândula que ela é extremamente importante, a minha funcionava. Então, o meu corpo, ele tá surtado desde dezembro, né? Eu tô tentando estabilizar o hormônio, é fácil, é um remedinho só. Só que o meu corpo é extremamente sensível. Uma absorção desse remédio que você toma de manhã, ele tem absorção lenta. A minha absorção é tipo, entrou uma bomba e aí, tipo, vai até regular. Isso é de cada um. Isso é um problema? Não. Só que a dona Thaís agora tem um tempo adaptativo diferente. Mas Sim. eu quero estar correndo igual, eu quero fazer minha ultramaratona, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Por hora, a palavra de ordem, eu preciso voltar no meu eixo. Mas
Foi a pandemia, foi isso, foi aquilo que atrapalhou? É um conjunto, né? Agora, lembra que eu te falei? Paciência é uma coisa que a gente tem que ter, né? Então, assim, e me cobram. Eu tô fazendo o quê com essa cobrança? Ah, mas que prova que você vai pensar em fazer quando voltar? Eu tô pensando em me cuidar. Qualquer coisa que acontecer a mais vai ser ótimo para o meu processo, né? E pode ser que esse meu processo dure 1 ano, pode ser que esse meu processo dure 2 anos. A gente não sabe, porque tem o fator externo, tem o fator um monte de coisa. E o que que Uhum. complicou? Porque eu vinha de uma vida, ó, treinava 3, 4 vezes por dia, pandemia. O que que você faz? Com hormônio, com hipotireoidismo, fica em casa, né? Então, tipo, olha o surto que deu, né, o corpo, para entender. Ah, daí, tipo, uma delícia, né? Nossa, mas você tá mais inchadinha, né? Se engordou um pouquinho, né? Uma delícia ouvir isso, né? As pessoas, todas as mulheres adoram, né? Então daí você tem que explicar, sabe? Ah, mas é isso, mas é aquilo, mas é... Então, sabe? Tipo, e no mesmo dia uma pessoa vai te falar, nossa, mas você engordou, nossa, mas você emagreceu, nossa, mas como você tá bem? Nossa, mas como que você não tá? E o que que a gente pega? O que interessa, né? Esse comentário que ele falou, nossa, ele me falou que eu emagreci, então é esse que eu quero. Só que eu lembro do probleminha piscando aqui? Qual que é a realidade? Né? Sim, Não é o que você ouviu e entrou macio, né? É o que você tem que resolver, né? Eu sei. Então você não pode sair do seu problema, entendeu? Você tem que viver o seu problema, é um processo. Agora, por que que para mim seria diferente? Né? Um tempo atrás eu queria o título de super mulher, sabe? Tipo, dou conta, faço isso, faço aquilo, do mesmo jeito que eu aceitava a corridoterapia, eu adorava o título de Mulher Maravilha, né? Hoje eu quero ser só maravilhosa, eu não quero mais ser Mulher Maravilha, não. Então, eu não quero mais isso, sabe? Tipo, ai, dá conta disso, dá conta daquilo, faz, né? Então, o meu dia é intenso, mas eu não quero mais esse contexto, né? Então, eu quero equilibrar. Se você ficar ruim da tireoide, eu também posso ficar, sabe? Se você teve um processo de pandemia que não está correndo tão rápido, eu também posso não correr. Porque sim, eu também funciono pelo exemplo, eu não acho que é gostoso, né? Tá todo mundo num processo, aí você sai que nem louco, sabe? Correndo na frente, tô melhor do que, para quê e onde você vai chegar, né? Então, é gostoso a gente crescer junto, sabe? Tipo, não enganando. Eu não preciso te enganar no meu desenvolvimento para você crescer, né? Eu acho que é uma sim. harmonia que a gente tem que buscar. Eu tô treinando, eu vou melhorar. E você tá treinando, você vai melhorar. Cada um no seu tempo. E é muito engraçado. Porque cada Ah, aluno que chega junto faz assim, né? Cada um vai para ah, um com lado. certeza. É muito interessante o seu relato, porque me reforça uma coisa que eu pensei muito esses dias com relação a tudo que a gente está vivendo e tudo mais, que na verdade a gente pode viver o agora, né? Sim, Porque, total. aliás, a pandemia trouxe isso pra gente de uma forma até muito impactante e bruta, né? Ou talvez da forma mais bruta que pudesse ter, que é viver o agora e é só isso que a gente pode ter. Não que a gente não possa fazer planos, mas a gente tem o agora e é isso que a gente tem. Eu tenho a pandemia tem sido mais leve porque eu coloquei isso na minha cabeça. Eu posso viver agora, eu tenho agora para fazer o que eu tenho para fazer agora. Às 6 horas da tarde eu vou treinar. Então, 6 horas da tarde eu penso nisso. A gente está chegando no final, tem 5 minutinhos. Conversa boa, flui muito rápido aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouco, talvez deixar uma mensagem com relação a isso. Porque a gente falou de tantas coisas, de estar presente, de corrida, de meditação ativa, tentar fazer um apanhado de tudo isso, se é que é possível, para a gente refletir. Eu acho que a missão agora é refletir. Uma, uma, uma reflexão do que tudo que você já viveu até agora, até esse exato momento, para a gente poder também refletir. Certo. Então, assim, o que eu mais quero colocar como mensagem é que meditação é uma coisa muito simples, né? Agora, é muito difícil fazer sozinho, então procura uma pessoa que é capacitada para te ajudar, né? E ajudar, assim, a gente é uma engrenagem, né? Um vai puxando o outro, né? Então, você leu, você pegou coisas, você já acha que está meditando, você busca um feedback, né? Porque senão você vai fazer disso a verdade pro resto da sua vida, né? Então, eu amo correr, né? Eu acho que a corrida é uma prática que quem não experimentou ainda, experimenta. E não esqueça que ela é uma evolução da caminhada, né?
Não esqueçam e não confunda que corrida não é correria, né? Não é porque você está começando, tem que sair assim, tem que ir começando, né? E se você conseguir um trotinho, e se você conseguir uma movimentaçãozinha, vai, que esse balanço vai te jogando para frente. E tem uma coisa fundamental que é o condicionamento, é a constância, a insistência, a persistência, né? O que você estava falando, né? Da gente saber o que vai fazer, o que não vai fazer. A vida é importante você ter um planejamento, você ter uma visão macro do que vai acontecer. E lembra, daquilo que não deu para acontecer, não se mata, né? Às vezes, daqui um mês você vai ter uma resposta por que lá não deu certo, né? Então, cara, hoje se eu perco um compromisso, assim, cara, se eu esqueci de alguma coisa, né? É porque talvez não fosse para eu fazer. Então, esse é o significado, né? Então, busque essa coisa. A meditação ela tem muito a ver com autoconhecimento e ela é simples, que eu te falei, ela é o fato de respirar, né? Se Deus te deu essa coisa, você fica sem comer, você fica sem treinar, você fica sem tudo, mas você não fica sem respirar por mais de 2 minutos, né? Então, tem pessoas que buscam um pouquinho mais disso, mas beleza, quem que passa de 10 minutos sem respirar? Né? Então, assim, o É convite muito é esse. engraçado você falar isso sobre o que a gente deveria ter feito e talvez tenha resposta. E eu queria agradecer por essa live ser hoje Que e bom. não semana passada, porque muitas respostas que eu particularmente busquei na minha vida, eu tive muitas nessa conversa. Então, para encerrar, eu queria agradecer a conversa, os ensinamentos e queria que você falasse quais são suas mídias para as pessoas te acompanharem. Legal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? A gente tem aí a Meditação Assessoria Esportiva, que é o Instagram. Meu Instagram pessoal também, que eu acabo dando bastante dica de treino, de condicionamento, de família. Eu coloco um pouquinho de tudo, né? E aí, se vocês quiserem conhecer na prática, fico 100% à disposição. Vocês podem entrar em contato aí pelo Instagram mesmo. E vamos vivenciar, porque só assim você vai saber, né? Só você vai sentir. Né? Então, dê um pouquinho mais de valor pelo que você está sentindo e respeita, né? Então, a gente fala muito, é muita coisa, né? Então, a vida é muito simples, a corrida também é muito simples, é uma delícia. E se você não conseguir correr 20, corre 10. Se você não correr 1 hora, corre 15 minutos, né? Mas faz sua parte, né? Com calma, tranquilo, que vai dar tudo certo, né? Então não tenha pressa. Eu tenho um compromisso de visitar as pessoas que eu estou fazendo live depois da pandemia. Não, não seria diferente. Estou me comprometendo, mesmo que seja no futuro. Eu vou fazer esse compromisso de a gente fazer esse treino presencial pós-pandemia. Muito obrigado a todos, uma boa noite Gratidão. e uma ótima semana e um bom feriado também para onde for feriado. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.